1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Querido ouvinte, hoje é o primeiro dia do ano 2026 e com isso quero lhe dar alguns conselhos para que você tenha um ano que glorifique mais ao Senhor Jesus. Em primeiro lugar, leia a Bíblia toda. Eu sei que isso parece óbvio, mas muitas pessoas ainda têm dificuldade de entender isso, principalmente porque elas não entendem ou consideram que ler toda a Bíblia seja realmente importante. Ler a Bíblia é importante porque Deus decidiu se revelar através de um livro. E se Ele assim quis, é porque Ele quer que nós o leiamos. Vejamos alguns versículos que nos mostram como as Escrituras são importantes. João, capítulo 5, versículo 39, diz assim: Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque consideram que nelas tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Mateus, capítulo 22, versículo 29. Jesus respondeu: Vocês estão errados pelo fato de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Atos, capítulo 17, versículo 2. Segundo o costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Certa vez, o pastor John Piper disse em uma de suas pregações algo assim, abre aspas, ler a Bíblia é tão importante quanto respirar, fecha aspas. Essa frase me marcou muito no meu início de estudo da teologia. Em segundo lugar, ore mais. Eu sei que isso parece clichê, mas da mesma maneira que uns não entendem a finalidade de ler a Bíblia, outros também não entendem a finalidade de orar. Esse é o momento que você conversa com Deus. Quando você está sozinho em seu quarto ou em qualquer outro ambiente de sua casa, é o melhor momento de você conversar com Deus. A oração não é o momento de apresentar suas vitórias para Deus, mas suas fraquezas e pedir para Ele te ajudar a superá-las. Vejamos uma parábola contada por Jesus em Lucas, capítulo 18, versículo 10 até o 14, que diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhe digo que este homem, e não o outro, foi para a sua casa justificado diante de Deus. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. É no momento da oração que apresentamos todas as nossas fraquezas para Deus. Porque a oração não diz o quanto somos fortes, mas sim o quanto somos fracos e dependentes de um Deus tão compassivo. O pastor presbiteriano Augusto Nicodemos certa vez disse, abre aspas, orar é para os fracos, é por isso que eu oro, fecha aspas. Em terceiro lugar, seja participativo em sua vida de igreja. Atualmente estamos vivendo com algumas disseminações heréticas, como, abre aspas, você não precisa congregar, fecha aspas. Desde 2021 para os dias de hoje, essa tem sido uma das coisas mais faladas na internet, principalmente por causa da pandemia do coronavírus, onde as igrejas tiveram que fechar as portas para evitar o contágio do vírus. Com o fim da pandemia, muitas pessoas não retornaram aos cultos de sua igreja, alegando que a Bíblia não ordena que devemos congregar. Existem vários textos que demonstram que devemos frequentar a casa do Senhor,
mas vou citar somente um que diz de maneira muito clara que devemos congregar. Esse texto está em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que diz assim: E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Em quarto e último lugar, cuide de você. Nesse ponto, muitos não conseguem dar muita importância. Quando eu digo cuide de você, está envolvido sua saúde física, emocional e espiritual. Sua saúde física é muito importante. Uma frase do teólogo medieval Francisco de Assis diz o seguinte, abre aspas, é preciso cuidar bem do irmão burro, para que ele não desfaleça no caminho, fecha aspas. Francisco de Assis chamava seu corpo de irmão burro. Ele dizia que o corpo é como um animal de carga. Deve ser tratado com disciplina para não se tornar preguiçoso, mas também com cuidado para que não morra de fome e não nos impeça de cumprir a vontade de Deus. Outra frase é do filósofo Spinoza, que diz o seguinte, abre aspas, se um homem para de alimentar seu cavalo para economizar, ele acaba perdendo o cavalo e a capacidade de viajar. Fecha aspas. Ele falou isso para dizer que negligenciar as necessidades do corpo é uma forma de diminuir a própria potência de agir. Sabemos que o nosso corpo é muito importante, porque ele é templo e morada do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, diz o seguinte, acaso não sabe que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por um bom preço, portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. Querido ouvinte, eu poderia avançar mais com outras coisas importantes, como valorizar sua família, seu dinheiro, seus amigos, seus estudos, entre outros. Porém, a minha ideia aqui não é ser exaustivo, mas sim rápido e prático. O canal Mais Um Cristão deseja a você um ótimo ano 2026 e que Deus lhe abençoe.